mais eu me dedico, mais sorte eu tenho. Quanto mais me equilibro, mais sorte eu tenho. Quanto mais eu treino, é sério, mais sorte eu tenho. Quanto mais eu me dedico, mais sorte. Quanto mais me equilibro, mais sorte. Quanto mais eu treino, é sério, mais sorte eu tenho. O 10 e Faixa está de volta com aquela resenha maravilhosa que eu amo, vocês também amam, mais uma vez aqui para te servir, com aquela conversa boa, aprender com o nosso convidado, que hoje vamos tirar onda, vamos tocar um cavaco aqui. Eu desafino, ele afina e vai dar tudo certo. Hoje nós vamos receber o 10 e Faixa do samba, meu parceiro Xande de Pilares. Oba. Muito obrigado. Meu ídolo, né? Pela satisfação, rapaz, satisfação máxima. Até tirar o óculos. Ih, tirou. Estica, mas sempre na postura. Você é um cara, trancinha, pá, ó, reloginho, sempre sob medida. Obrigado pelo seu tempo, pela tua atenção, pela tua humildade. Desde que nós, já nos encontramos algumas vezes aí, né? Que bom. E assim, várias vezes. Te admiro muito, te respeito. E hoje vamos bater esse papo aí, levar pra galera tudo que nós temos. Como é que são as coisas? Como é que tá a vida? Fala pra nós. Cara, a vida pra mim tá muito boa, porque hoje, com a minha filha mais nova, né, com a minha estrelinha, com 3 para 4 meses. Eita, maravilha. Tô muito feliz de estar vivendo tudo isso que eu tô vivendo hoje. Mas também acho que desde quando eu nasci, tudo que eu tenho vivido, para mim eu agradeço a Deus, que eu sou um cara muito religioso. Essa coisa de acordar de manhã e ver a luz do dia e agradecer a Deus por estar vivo, isso para mim é o mais importante. Muito bom. Tá tudo certo. 3, 4 meses, a estrela. Como é que tá sendo a sensação? Eu tô com uma filha de 3 anos agora, tenho 3, né? Tenho um menino de 13, um de 10 e a menina de 3 anos. E é uma aventura maravilhosa. Se prepara aí pelos próximos passos. Sempre quis uma menina? Era o meu sonho, né? E tem uma coisa interessante que você falou. Você tem um menino de... Como é que é? 13. De 10 e ela de 3 anos. Então, 10 mais 3, 13. Então tá tudo certo. Aí, ó. E a minha filha tá com 3 meses. Então tá tudo certo, tá tudo beleza. Aí, ó, tá em casa. Tá tudo legal. Eu acho que eu tô num momento assim de ser avô, né? Porque eu vou fazer 55 anos. Não tenho necessidade nenhuma de esconder minha idade, né? Até porque eu sei o ano que eu nasci. E eu estava esperando um neto, e aí Deus falou assim, não, peraí, calma, depois eu te dou um neto, mas tem mais uma menina. Você sempre sonhou em ter uma filha menina. Eu tenho a Samara, mora no Jacarezinho, que eu criei. E eu tenho a minha filha Beatriz, né, que eu também criei. Embora não tive a oportunidade de criar como eu queria ter criado. Então hoje Deus me deu uma oportunidade de acompanhar o nascimento, de entrar numa sala de parto, sabe? Cara, eu vi o parto da minha filha, ouvindo a música que eu fiz pra ela. Então, caraca, se eu reclamar... Zerou, mas vai ter tantas emoções ainda fortes. Como é que é o Xande pai? Como que é a tua relação com seus filhos, suas sensações? Como que é? Cara, a minha relação com meus filhos é uma relação de carinho, mas da minha forma, porque eu fui criado de uma forma rigorosa, né? Então eu crio os meus filhos da forma que eu fui criado. Que às vezes você ficar cedendo muito e amanhã o seu filho tomar um rumo errado, um caminho errado, você vai se sentir mais culpado que ele. Então essa coisa de hoje aí, de lei, disso, daquilo, de regra, eu quebro todas elas. O meu filho, os meus filhos são a coisa mais importante que eu tenho na minha vida. Que eu quero que eles tenham o conhecimento, o discernimento, a educação que eu tenho. Eu quero que eles não tenham pressa, né? Eu quero que eles tenham o objetivo deles e não dê importância para opiniões. Se a gente dá importância para opiniões, a gente não vai nem sair do lugar. Se a gente não sai do lugar, a gente não vai chegar em lugar nenhum. Alexandre Lucas e Alexandre Júnior, certo? Eles têm a paixão pela música também? Como que é? O Alexandre Lucas talvez tenha mais, mas ele fica meio entre o teatro e a música. Ele se formou em biologia. É tudo uma doideira danada. Mas o mais importante é que eles são estudiosos, são pessoas educadas,
São pessoas que sabem que para ter a condição deles tem que dar a condição de quem tem. Mas eu acho que todos os dois gostam da música. Gostam. Gostam. Deve ver como que o pai é feliz também, né? Com a música. Não tem como, só traz Mas você é porque as mães contam histórias do pai do início, que não foram muito fáceis, né? Então eles ficam meio com medo diante da história diante do que eles ouvem, né? Certo. Eles ficam meio com medo assim, pô, será que vai dar certo? Pô, meu pai ralou pra caramba e tal. E quais foram os momentos que não foram nada fáceis? Porque eu acredito que para chegar onde você chegou, teve uma estrada longa. Uma das dificuldades que eu acredito que acontece muito, você falou agora, né? De não ligar, de não se importar tanto com as críticas, não se abater tanto com as críticas, saber lidar com os elogios, com a forma como muitas vezes, como figura pública, somos bajulados e não se enganar com isso. Quais foram as suas dificuldades nessa caminhada assim que você possa destacar, Xande? Diego, todo início é difícil. Então eu acho que o início ele mostra pra gente, às vezes o início ele testa a gente. Vamos ver se ele tem paciência. Porque o início é difícil. Você já passou pelo início, pelas repescagens, pelas peneiras da vida. A gente da música também passa. Ou em qualquer tipo de profissão que a gente queira seguir. Ou conquistar um espaço dentro da mesma, né? Eu acho que o início eu tive todos os motivos para desistir. Mas eu tinha uma coisa que era legal, porque não era aquela coisa de não, eu quero ser sucesso, não, eu quero ser bonito, até porque eu não tenho condições de ser bonito. Não, eu quero ser... Não, eu quero entrar em cena. Só que para você entrar em cena, não tem só os diretores, os produtores, os músicos, tem as opiniões. E muitas das vezes as opiniões vêm do seu vizinho do lado. Porque você joga o futebol que o filho dele não joga. Aí ele fala assim, não vai dar certo não, porque o filho dele não deu certo. Mas ele não consegue entender que às vezes você dando certo, o filho do teu vizinho pode dar certo porque ele viu que você deu certo. Ele naquela frustração, aquela coisa de querer torcer que o filho dê certo. Eu não vou condenar o meu vizinho, não. Mas muitas das vezes a nossa vizinhança, e hoje a nossa vizinhança está muito mais ampliada, né? Porque é a tal das redes sociais. Porque o cara que entra nas redes sociais, a pessoa, ela acha que a opinião dela vai prevalecer no resultado do que você quer. E isso a gente tem que aprender. Hoje eu estou tentando aprender que as redes sociais é uma coisa nova na minha vida. Da mesma forma que quando eu nasci e cresci, várias coisas novas eu enfrentei na minha vida. Então, a gente tem que aprender a lidar com ela. Muito obrigado, o seu comentário foi bacana, mas muitas das vezes eu prefiro a crítica do que o elogio. A crítica, ela me fortalece mais. O elogio, eu não sei porque que ele está vindo. E você não tem problema em, por exemplo, ler um comentário, ou você seleciona de quem vem a crítica? Como que é a tua relação com a crítica? Você não te machuca em nada? Cara, eu tenho uma amiga paulistana chamada Karina Ardito. Hoje ela ainda é advogada do Grupo Revelação, um grupo com o qual fiz parte durante 20 anos. Eu aprendi com a Karina Ardito uma coisa muito bacana. A gente, às vezes, tem 10 elogios. A gente dá importância para uma crítica. Sim. O erro está aí. A Karina me ensinou isso. Porque quando o cara te elogia, tá tudo bem, né? Aí uma vez vem um cara que fala que teu sapato é feio. Você esquece os 10 elogios e pifoca no... É ruim, mas ao mesmo tempo é bom. Porque quando você... Peraí, eu fiz um show maneiro pra caramba. Mas o cara falou que teve uma coisa que não foi legal. Aí você vai naquilo que não foi legal. Aí você, no próximo show tem que melhorar aqui. Aí os 10 elogios vão se transformar em 20. Entendeu? Entendi. Então eu aprendi com ela
a encarar a crítica, mas aí só que tem muita gente que critica com maldade, que tem um invejoso. Isso. O invejoso, ele não vai te elogiar nunca. Porque ele não está satisfeito em você estar ali naquela condição. Você está numa fase que você consegue diferenciar isso, né? Você consegue lidar bem com esse processo, mesmo quando fala, pô, não gostei, como você disse, do teu sapato. Você trocar o sapato está melhor, mas sem ser desgastante isso. Não, eu vou continuar com o sapato que ele não gostou, mas eu vou prestar atenção. Peraí, no outro show, ó, vamos ver um sapato aí, que esse sapato não tá legal. Só mais uma, só pra ele não gostar de novo, depois a gente muda. Beleza? É verdade. Você sempre quis ser músico? Músico. Músico E compositor, só. Músico e compositor. Nunca quis nada. O que foi além, ou que você não planejava nisso tudo que ia acontecer? Cantar. Cantar não estava nos meus planos, como continua. É mesmo? Não gosto. Eu nunca quis. Pô, cara, eu escutei Elisete Cardoso, eu escutei Dolores Duran. Isso é muito interessante. Eu escutei Clara Nunes, eu escutei Calbi Peixoto, eu escutei Benito, eu escutei Roberto Carlos, Odair José, Jair Adriane, eu escutei The Fevers, com meu querido amigo Maicon Sullivan, meu ídolo. Eu escutei, aí agora eu vou atravessar. Eu escutei Nat King Cole, eu escutei Lionel Richie, eu escutei Michael Jackson, eu escutei... Seletivo, homem. Caramba, como é que é o nome dele? Gostar dele é dessa? Tá, eu vou trabalhar até lembrar dele. Te ajudar esses nomes. Eu escutei Ray Charles, eu também não sou muito bom de inglês, não. Eu escutei Ray Charles, eu escutei George Michael, eu escutei muita gente que, tipo assim, que sabe quando você assiste aquele cara cantando, como você assiste um cara jogando? Sim. E você fica assim emocionado com essas coisas. Então eu falei assim, pô, é melhor ficar aqui. Eu vou tocar um violão, vou tocar um cavaquinho, Aí apareceu o Biravaí na minha vida, que é o pai do Anderson Leonardo, meu irmão, que Deus tem um lugar, e cismou que eu tinha que cantar. Aí você foi. E eu tô tentando aprender até hoje. Você faz muito bem, cara. Como é que você consegue lidar tão bem com isso? Você transmite uma convicção e uma confiança dentro daquilo que é impressionante. Como você faz para isso acontecer, então? É continuar ouvindo todos os meus ídolos, mesmo depois de muitos já não estarem aqui entre nós, e continuar não querendo cantar, mas continuar querendo aprender. É isso que eu faço. E isso tem a ver só com a vontade de não querer, assim, Xande? Ou de estar mais tranquilo, de repente estar num ponto que você não esteja tão na linha de frente, mas ao mesmo tempo o teu talento é algo que chama tanto a atenção, reverbera tanto, que não tem como um cara do seu talento ficar apenas ali compondo, enfim... Você não acha que... O que está relacionado a essa questão? O problema é que... Timidez? Você é tímido? Eu sou muito tímido. Você é tímido? Sou tímido da beça. Uhum. Isso às vezes as pessoas confundem com marra. Uhum. Que nessa porta dessa escola aí, eu nem me matriculei, nem passei... aliás, eu não sei o endereço até hoje. Mas aí eu volto no assunto. O recalcado, ele te coloca como marrento... Uhum. Porque ele quer ter alguma coisa para falar de você. Não só o recalcado, mas às vezes aquele cara que quer ser reverenciado sempre, e a gente tem a nossa maneira de viver. Eu vou reverenciar você da minha maneira. Da maneira que você quer, então você vai se decepcionar comigo. Então o cara que me acha isso ou aquilo, ele não conhece a minha essência, ele não conhece a minha vida, ele não conhece quem convive comigo, não conhece a minha história. Então eu acho que essa parte aí que você está falando, eu prefiro continuar com esse pensamento meu. Porque a gente, todo dia a gente acorda, por que ontem era verde e hoje está vermelho? Porque você precisa aprender por que está vermelho. Porque todo dia tem alguma coisa para a gente aprender.
Muito bem, cara. E eu quero aprender todo dia, com meus quase 55 anos. Porque tinha uma história lá no morro que eu só ia viver até 30. Ih, É. como assim? Essa é uma história que eu gosto de lembrar muito. É muito Só até 30? Eu morava ali no Morro do Turano, né? Eu vou te falar as comunidades que eu já morei no Rio de Janeiro, porque quando eu falo do Turano, aí o cara do Águia de Ouro reclama. Lembrou? Eu nasci no Hospital Fernando Magalhães, em São Cristóvão, que fica do lado de São Januário, praticamente. Aí eu subi o Morro do Turano, minha mãe teve um problema no seio e eu fui amamentado pela dona Devani, que era a famosa mãe de leite. E naquele morro, o meu barraco caiu. Alguns anos depois, eu tive que ir no Morro do Andaraí, na casa da minha tia Edeni, que a gente chamava de Dozinha, que é a irmã da minha avó, que ainda está viva, que continua descendo e subindo o morro. O que quer? Do Andaraí eu vou morar em São Gonçalo, no bairro da Trindade. Do bairro da Trindade eu vou morar atrás do cemitério de Inhaúma, que é uma favela que uns falam que é o Rato Molhado, outros falam que é Águia de Ouro, que a gente tem a linha amarela, que divide as duas favelas na altura de Del Castilho. Lá que você soltava pipa e comia manga? Lá nesse cemitério? No cemitério. Porra. É, tô ligado. Mas eu não vou atrasar você, não. E depois eu vou morar no Jacarezinho, depois eu vou morar em Oswaldo Cruz, vou morar em Bento Ribeiro. Eu vou morar em tudo quanto é lugar, só não quero tomar chuva. Senão eu fico gripado. E eu sou esse cara aí, meu compadre. Então, já muito fugi bom. Até da tua pergunta. Não, você fugiu, mas você foi muito bem. Mas olha só que interessante. Você tem essa parte que tímida, às vezes, né? Como falou, pô, eu queria estar ali, de boa. Mas, ao mesmo tempo, você não foge de um desafio. Já foi ator. Porra, e como foi essa parada aí, cara, de ser ator? Você tá ali, já tá achando que ir no palco cantar é difícil, aí você vai ser ator também. Demonstrar uma outra habilidade. Como foi essa experiência? Essa experiência começou num filme chamado Made in China, com a Regina Casé, com o Esteban Chavata, meu grande amigo, que é o diretor. Mas tem uma menina chamada Patrícia Pedrosa que fez toda essa diferença, que ela me fez acreditar que seria possível. E eu fui me filmar. E aí todo mundo... Essa coisa de ser ator é muito engraçado. É? Mas eu, tipo assim, eu fiquei muito tempo não querendo assistir o filme. Hoje, quando eu assisto, eu falo até que não foi ruim, não. É porque eu consigo rir de mim pra caramba, eu consigo ficar puto comigo. É. O ator, quando é bom, ele faz você chorar, ficar puto com ele e rir, né? Foi difícil? Muito difícil? Difícil foi, né? Imagino, mas... Foi. Demais, a ponto de chegar um momento que você fala, caramba, não vai dar. Não, no momento nenhum, porque eu tive muito apoio. Eu tive muito apoio, principalmente da Regina, da Patrícia, do próprio Estevão, do Guel Arraes. Eu fui um cara muito bem cuidado, porque eu sou um cara que eu gosto de aprender. Esse cara fala assim, vai por aqui. Pô, mas tá cheio de mato. Faz uma trilha e vai. Eu sou assim. Mas vai por aí. Não vai por aqui, não. Vai por aí. Mas como é que faz, diretor? Vai por aí. Usa a sua criatividade. Essa foi a frase que eu mais ouvi nesse... Usa a sua criatividade. Ou seja, a criatividade que eu tenho na música, eu uso alguns porcentos dela. Entendeu? Solucionar problemas, te dá alternativa de seguir. Que meu pai me ensinou, nunca usa 100 do que você tem. Você tem 100? Quando você precisar de 100, não usa 100, usa 5. Porque sempre você vai ter alguma coisa para aprender dentro desse... Agora, se você usar 100, você não vai ter 105. Você falou que morou em algumas comunidades. Quantas você falou? Turano, Andaraí, Trindade, Rato Molhado, Jacarezinho. Fora o negócio que eu tinha, um negocinho lá que eu pegava, eu tinha que dormir lá. 5 para cima. Como que é a vida na comunidade? A realidade, queria saber disso, das dificuldades, dos desafios que tem. Eu já visitei
algumas comunidades aqui, mas não morei lá. Eu gosto de ouvir as pessoas que moraram lá, como que é o dia a dia. E a mensagem que você passa para esses jovens que sonham em ser um músico, cantor de sucesso, como você. Cara, quando eu morei em comunidade, na minha época, eu não gosto de falar comunidade, eu gosto de falar morro e favela. Eu morei em morro e morei em favela. Só que na época que eu morei não era da forma que é hoje. Hoje você tem internet, você tem luz, você tem um saneamento básico mas é melhor do que na minha época. Então na minha época o barraco era de telha de zinco, era de chão pisado. Quem tinha uma condição melhor tinha um chão de vermelhão, né? Mas não foi fácil. Mas só que tinha uma coisa que me chamava a atenção: a educação que a gente recebeu nesses lugares, sabe? Porque muitas das vezes para tu namorar a filha da vizinha, você tinha que trabalhar, você tinha que ter uma carteira assinada ou você tinha que ter nota azul no boletim. Pro filho da vizinha, pro pai da vizinha te aceitar como genro. Né? Então aí a gente tinha aquela coisa de querer trabalhar e muitas das vezes no meu caso eu estudava e trabalhava. E quando eu aprendi dessa forma. Quer aprender música? Trabalha para pagar a tua escola de música. Mas não deixe de estudar, porque lá na frente você vai precisar. Muitas das vezes, a maioria da minha geração não passou de 2º grau. Mas também não tem vergonha de perguntar. Sabe? Por que 2 pontos? Por que 3 pontos? Né? Por que reticência? Por que exclamação? Não tem vergonha, não. Se eu tiver de perguntar, eu sou compositor, só que tem coisa que eu escrevo às vezes, eu vou assim, mas peraí. Eu só terminei o 1º grau, como é que eu escrevi isso aqui? Porque eu gosto de ler. Entendeu? Então, essa coisa, como que eu aprendi na comunidade é ter paciência e não ter vergonha de perguntar o que quer saber. Isso eu aprendi e procuro passar para aqueles meninos. Um dia eu escutei uma pessoa falar assim: pô, o Xande só vive no morro. Toda hora ele grava um vídeo no morro, mas ninguém me pergunta por quê. Pergunta por quê que eu vou responder. A minha família está lá. Eu tive meu tio Mauro Roberto, eu tive meu tio Ed, eu tenho meu tio Augusto, que eram as pessoas que me ensinaram, entendeu? Essa coisa de ensinar você a olhar a rua para mostrar que a rua não era, determinada rua não era igual o beco que a gente passava, que a gente chamava de caminho. E você descer e falar assim, pô, então quando você chegar lá embaixo, se alguém te olhar de cara feia, não se intimida. Segue. Desculpa, eu sou chorão pra cacete. Pô, e eu também. E eu também, mas acho que isso demonstra, isso é muito forte, sabe, Xande? Porque nós vivemos hoje essa realidade de desigualdade em alguns momentos, mas ao mesmo tempo vemos exemplos de pessoas que vencem qualquer barreira e qualquer tipo de dificuldade com uma coragem, com uma resiliência que inspira o nosso país, que inspira a nossa sociedade. E esse eu acho que é o tipo e exemplo que nós devemos seguir. Porque, como você disse, existe lá os problemas e como que é forte quando você tem a direção, a comunicação, a educação que você está falando, do seu tio, da sua mãe, que eu também vi assim, na tua história, a importância dela, não sai de casa, vai virar marginal e tudo, que você ouviu muito. Mas como isso tem um poder de acreditar. Então, eu acredito que vai ter uma mãe, vai ter um pai, vai ter um tio, vai ter um amigo, ou que seja, que vai te dar uma direção para seguir. Essa direção não vai ser fácil. Você falou, não é por aqui. O mato está alto. Faz uma trilha e vai em frente.
E aí quando você decide fazer isso na sua vida, consegue colher. Eu acho que isso é uma mensagem muito forte, cara, que você passa. Eu acho. E da autenticidade, né? De voltar das suas raízes, mas não voltar por voltar. Porque tem um respeito, uma conexão e você está honrando eles, construindo e trilhando a história de sucesso que você está trilhando, né, cara? Por isso então, que eu sempre gosto de estar lá. Tem coisa de alguns dias, eu fui fazer uma matéria lá. Aí eu fui fazer uma matéria. No pé do morro, eu fui segurando meu choro. Que a gente chama de pé do morro. A parte baixa do morro a gente chama de pé do morro. Quando chegou na porta da casa que eu fui criado, que foi a casa que caiu, aí você não vai segurar. A minha mãe fica assim, como é que você lembra de coisas de quando você tinha 2 anos? Não me pergunte porque eu não sei. Memória, cada um tem a sua. Eu tenho uma memória muito privilegiada. Porque se não fosse a minha memória, irmão, eu já tinha desistido de muita coisa na minha vida. Porque quando eu resolvi tomar uma decisão muito difícil, que foi de 2014 para 2015, se não fosse a minha memória, eu não tinha tomado, não. Eu ia continuar na minha zona de conforto. E o maior problema que a gente tem hoje na vida é a zona de conforto. Você se acomodar com aquilo, você acha que já atingiu, não atingiu. Tá muito bom, mas tão extraordinário ali pela frente. Atingiu, você é a prova disso, porque eu conheço tua carreira desde quando você começou. Sim. Eu vi todas as frustrações que você teve na seleção que não foi bem sucedida naquela época, né? Só que a minha geração, ela continua aqui, ó. Eu acredito nele. A geração de hoje quer meter a porrada, quer criticar, quer não sei o que, já quer decidir que você é um fracassado, né? Na minha época não era assim. E eu vi a seleção de 82, eu vi de 78, que foi a seleção mais roubada do universo. E tudo isso eu trouxe para dentro da minha vida como exemplo. Então, para mim, cara, a paciência, ela faz muita diferença na vida do ser humano. Porque o cara que tá opinando na sua vida, ele não teve. Uhum. Só que ele não teve ninguém para falar assim, pô, cara, tem um pouco de paciência. Ele não teve o diretor que falou assim, usa a sua criatividade. Ele só falou isso. Ele não pediu para eu ter... Tenha paciência e usa a sua criatividade. Não, usa a sua criatividade. Eu falei, ué. Tem solução. Eu vou pisar no mato. Tá comigo. E o mato pisado vai dar caminho para quem tá vindo na sequência. Muito bom, cara. É. E o futebol? Como que é o futebol? Tu mostra aí essa tatuagem que eu tô vendo aqui, você já tá passando pra lá e pra cá. Você eu tem tenho. Tatuagem na tua mão, A mostra primeira... ali pra galera. A primeira vez que eu fiz tatuagem na minha vida foi... Eu sempre tive medo de tatuagem, eu tenho medo de injeção. Enfrentou o medo aí algumas vezes, né? Não, aqui, vou te falar, É. aqui doeu. Porque aqui me falaram assim, não, bebe que você não sente a dor. Vai pegar uma garrafa de vinho, você tá doendo. 2 garrafas de vinho, tá doendo. 3, 4. Na 5ª garrafa, eu tava sentindo dor. E quando acabou a tatuagem, eu tava bonzinho. Apesar que vinho não embebeda a gente tanto assim. Mas aí, Isso ó, é beber um bom vinho. qual que é a tua Aí eu relação? tenho aqui essa tatuagem aqui, que foi do Alexandre. Alexandre mora em Paris hoje. Falei, pô, cara, eu queria fazer uma logomarca e tal, mas tem que ser abreviada no Xande de Pilares. Não tinha condições. Ele foi e fez isso aqui. O XDP não pôde, XP não pôde. Ah, eu fiz isso aqui. Aí eu falei assim, não, isso aí não dá não. Ele falou assim, ó, o X multiplica. E o que até então eu via como triângulo, e a pirâmide abençoou. Eu falei, então fechou. Tá feito. Vamos seguir. Aí aqui eu tenho a história mais acadêmica do Salgueiro. Aqui eu tenho a minha homenagem ao Arlindo Cruz, que foi o meu grande...
que é ainda, né? Que é um banjo. O primeiro samba que eu fiz com ele, com o Mauro Júnior, que a Beth Carvalho gravou. Aqui tem a música Tem Que Provar Que Merece. E aqui o porquê de eu existir na música. O meu cavaquinho, né? Que primeiro eu aprendo o cavaquinho, e aqui o estudo da música. Que eu também não estudei muita coisa, não. Estudei o suficiente para não ficar pedindo tom, o cara te dá um tom e não saber tocar a música que tu vai cantar. Mas a tua infância toda dentro da tua família foi muito de Música. aprendizado também, esse de verdade ali, né? É. Como você falou ali quando nós estávamos nos preparando, que ali você tinha que estudar e levar para o cavaco depois, para o violão. É. E aí, esse é um estudo também que eu vou te falar, né, cara? Nunca mais você esquece, né? Não. Eu lembro da primeira música que eu toquei no violão, lembro da primeira música que eu toquei no cavaquinho. Engraçado, nenhuma das duas era um samba. O violão foi Rei, gravado pelo Julio Iglesias. E uma música gravada pelo Vando. A gente, você não liga mais. Peraí. Primeira música que eu aprendi a tocar. Vamos ver. Você não liga mais. Não, quando eu tive coragem de tocar na rua, peraí. Primeira música que eu toquei no cavaquinho foi... Não foi samba também. Foi uma música assim, ó. Meu Deus, peraí. Fica tranquilo que nós temos tempo. É aqui, ó. Que eu botei em samba. Um certo dia um homem esteve aqui. Tinha um olhar mais belo que já existiu. Tinha no cantar uma oração, no calar a mais linda canção que já se ouviu. E também, meu pai um dia me falou. Sabe? Que isso, cara. Eu cantei, aí depois veio ninguém sabe a mágoa que trago. Desafinei, peraí, vamos afinar. É o que trago, ó. Ninguém sabe a mágoa que trago no peito, quem me vê sorrir desse jeito nem... Entendeu, né? Que é isso? O homem já muda até, já aumenta o tom aqui, já passa o volume lá pro máximo. E a gente na época não tinha percussão no morro, né? A gente carregava água. Aí você tinha a latinha de tinta, a menorzinha, e você tinha a latinha de massa, que era a maior. Então, o adulto carregava na lata maior e a gente carregava na lata pequena para encher a gente chamava de barril. E no fundo daquele barril tinha um monte de bicho se mexendo. E a gente bebia aquela água e eu não morri, sabe? Muitas das vezes lá no Burrago era saloba. Esse é o segredo dessa memória aí, que não esquece de... Eu acho que é esse bicho aí que se mexia lá debaixo do barril. Ô, Xande, voltando ali para aquela questão do esporte, eu vejo que você fala muito, você gosta de futebol, a forma que você conversa e tudo. E como que é essa sua relação com o futebol e com o Flamengo, né? Sempre vejo você assistindo o jogo, falando, se emocionando. Xingando. Xingando também. E aí eu quero saber dos momentos que o Flamengo te fez chorar de alegria e chorar de tristeza, de raiva em alguns momentos. O Flamengo me fez chorar de alegria a primeira vez em 78. Gol do Rondinelli, mas eu não vibrei porque era meu pai era vascaíno, então o Rondinelli fez aquele gol que eu só fui descobrir que foi o Rondinelli quando cheguei em casa. E depois, 79, os 3-2, um golaço que o Tita fez. E depois, 1980, que foi o primeiro título brasileiro do Flamengo. Só que 1980 foi muito difícil, eu já estava com 10 anos. Eu era muito fã do Reinaldo. Eu achava o Reinaldo um cara muito... que eu já tinha... Ali em 78 já, que ele não pôde ir para a Copa, e tinha o Nunes também que não foi para a Copa.
Então ali eu já estava ouvindo, sabe quando a gente é criança, a gente vê, mas não entende, mas escuta quem entende e consegue interpretar o que está vendo. Não sei nem como é que eu falei isso, foi um trocadilho. Vou fazer até um samba falando isso. Eu, hein? Que isso, bateu e virou a cara. Não, vou até assistir. Se vira aí. E aí ali começa a minha paixão pelo futebol, porque eu nasci em 1969. O Salgueiro foi campeão do Carnaval. Um pouco depois o Brasil foi tri. Só que lá em casa só tinha assim, toda hora, cada lugar que você olhava tinha a gente chama de pôster, né? Sempre um pôster do time do Flamengo. Na casa do meu avô. E na casa do outro avô paterno, um pôster do time do Vasco. Aí tinha uma bandeira da Mangueira aqui e uma bandeira do Salgueiro lá. E foi meu pai o maior responsável por eu amar o futebol. Meu pai e meu avô. Os meus avós, né? E ele vascaíno, teu pai, você foi pro Flamengo? Porque meu pai me levou a primeira vez no Maracanã, com meu tio Cafuru. E o Vasco foi campeão. E agora o time do Vasco era bom aberto. O time do Vasco, primeiro tinha o Roberto, que eu tive a oportunidade de conhecer ainda, através do meu grande amigo Leo Vegildo, lá na Marquês de Sapucaí. Aí conheci o Zé Maria e tal, que também jogou no Vasco. Conheci o Abelzão, também jogou no Vasco. Conheci muita gente boa. E aí tinha o goleiro Leão, que eu não conheço até hoje. Meu sonho um dia, pelo menos, apertar a mão do Leão, porque eu era muito fã do Leão. Emerson Leão. Emerson Leão. Foi meu treinador lá no Santos. Aí. Foi teu treinador. Foi meu treinador lá no Santos. Foi teu treinador. Eu vi o Leão jogar. E vou te falar, meu irmão, era uma parede, hein? Pegava muito, né? Era uma parede. Leão era... E o Rondinelli conseguiu meter aquele gol, que ele veio de trás, mas eu só fui ver isso na televisão. Porque o Maracanã, cara, na minha época, tinha a geral. A geral aqui, o campo aqui, ó. Não vamos exagerar, né? O campo aqui. Mano, quando virava o jogo, você só via a cabeça do jogador correndo. E eu sempre ficava de frente pra cabine de rádio. Cabine de rádio lá e a gente aqui. Quando o Rondinelli faz o gol, mano, eu não vi nem o cara cabecear. Eu tinha 8 anos de idade. Mas quando eu vi o Maracanã tremer, aí meu pai puto. Na minha cabeça, por que tá todo mundo, meu pai tá puto? Aí depois veio 79, quando foi mais cedinho e tal. Mas 80 pra mim foi 80 pra mim foi o negócio. Porque eu não vi o que tava acontecendo, porque eu tava na diagonal. Se eu tô aqui, na cabine de rádio, direção do gol, à minha esquerda, imagina na diagonal. Eu só vi aquela torcida lá explodir, a rede balançar. Pô, meu irmão, chegou lá no setor que a gente sempre parava, a gente parava ali na Doc Lobo. Eu comprava aquele franguinho, televisão de cachorro, né, que a gente chamava. Aí eu dei um papo nele, só muito bacana, legal, mas já tomei minha decisão. Escola do senhor Salgueiro, tá aqui no meu braço. A escola das grandes é que menos título tem. Meu irmão, tá aqui. Se eu tiver de tatuar no peito ou na outra mão, eu vou tatuar. Porque meu pai fez uma diferença. Embora ele não merece às vezes em alguns momentos minha homenagem, porque ele bateu na minha mãe muito, mas foi meu pai e eu não posso deixar de lembrar disso. E se eu gosto de futebol, se eu amo o Flamengo e se eu respeito a torcida do Vasco, é por causa do meu pai e por causa do meu avô. E o futebol, pra mim, tá em primeiro lugar. Xande, onde você estava em 2019? Estava em Jacarepaguá. Jacarepaguá. E viu aquela loucura lá. E todo mundo me sacaneando, né? Porque
Chegou ali um momento ali que já estava dando desespero, né? Eu vou e desligo a televisão. Eu morava ali nos Retiros dos Artistas, na Joaquim Tourinho. Um prédio de 4 andares. Aí eu vou, desligo a televisão e vou pra cozinha. Falei, pô, puto pra cacete. Aí pego um pedaço de pão, boto um queijo. Aí vem uma voz, eu falei assim, liga a televisão. E do lado de fora, na varanda, tinha uma galera me zoando. Falei só, o jogo só acaba quando o juiz apita. Eu vou e ligo a televisão. Aí o Flamengo empata. Quando o Flamengo empata, aí eu volto pra varanda. Aí eu quero dar aquele grito, meu irmão, o Flamengo empatou. Pô, mas ainda tem pênalti. Pô, aí tu dá aquele lançamento, cara. Meu irmão, e quando eu morava na favela, a gente tem mania na favela, a gente vai comemorar, a gente não comemora dentro de casa, a gente vai pra rua e grita. Sim. Bom, a Copa do Mundo, eu fiz muito isso. Muitas das vezes tinha... não tem jeito, isso é automático nosso. Uhum. E aí na favela tinha uma cerquinha, eu pulava a cerca. Como é que tu pula a varanda do 4º andar? Isso. Mano, aquilo aí, você não sabe o que vocês causaram na gente. O Gabigol faz aquele gol. E quando eu boto o pé na varanda, eu olho, eu falei assim, caramba, eu tô no 4º andar, peraí. Aí segurei. Eu podia ter morrido aquele dia, eu quebrado uma perna, uma costela. E eu queria mandar todo mundo para aquilo que eu mando, eu sou desses. Eu quero extravasar, porque o nego tá me sacaneando. E eu... Aí eu... Cara, aquilo ali foi uma coisa muito surreal. Foi, né, cara? Pra todos e aí nós. eu dou aquela freada e volto. E todo mundo me chamando para ir pro Maracanã. Eu não queria ir, não, porque eu gosto de ver jogo sozinho. Que eu sou difícil de... Sou um torcedor meio exagerado. Antissocial ali, né? Eu sou... Quando o Flamengo tá jogando, mano, não tem educação, não tem regra, não tem nada. O Flamengo tá jogando. Perdeu. Você não vai me ver chorar. Eu vou ficar puto, mas eu não vou chorar. Agora, ganhou, meu irmão. Se você me zoou, me atura. Que eu sou... carne de pescoço. Mas foi maneiro pra caramba. Foi uma coisa que eu gosto de lembrar. Pô, na cozinha, liga a televisão de novo. Sabe aquela coisa que fica aqui no teu... Aí eu falei... Liguei a televisão e fui na varanda. Quando naquele espaço de tempo ali, o Flamengo virou o jogo. Não, ali foi... Todos os ingredientes pro drama máximo. Mas você me mandou uma mensagem uma vez. Pega o meu telefone aqui. Você me mandou um direct, não sei se você lembra. É mesmo? É. Ih, gente. Se liga no direct que você me mandou. Ah, mentira, velho. Você me mandou um direct, olha aqui, ó. Alô, amigo jogador e partideiro, que no Rio de Janeiro é o 10 do meu Mengão. Que tira onda dentro e fora do gramado, humildade e caráter, faz de você sangue bom. Manda um abraço pra nossa rapaziada, pra tua família toda, muita paz e muita luz. Sucesso sempre. Que a sua caminhada seja sempre abençoada, em nome do Senhor Jesus. Mande um recado para o Felipe Luiz, que na próxima resenha quer uma taça de vinho. Vou aguardar esse convite ansioso e quando eu for convidado, eu levarei meu cavaquinho. Eu vou ficar muito contente se rolar essa resenha entre a gente para o papo ficar em dia. Vai clarear, pois tem que provar que merece. Está escrito que a nossa perseverança é alegria. Caramba, né? Já tem uma música aqui, hein? Tem uma música... Aí eu, abusado, falei, não, mandou o verso, eu vou mandar outro. Aí olha aqui. Bom dia, meu parceiro. Desfrute desse domingo lindo. Aqui na minha casa você é sempre bem-vindo. O Felipe é meu fechamento, parceiro de fé que hoje é raro. Os vinhos deles são top, o problema é que são muito caros. Mas o que vale mesmo é a resenha, e dessa eu não abro mão. Na próxima estaremos juntos para celebrar nosso Mengão. Caramba, maneiro, cara. Nem lembrar, maneiro, cara. Pode crer, cara. Você mandou e eu sempre vi. Que você Mas tem uma coisa que eu queria que vocês soubessem. Eu faço questão de falar. Fala aí. Eu fui fazer uma turnê na Europa. E naquele Flamengo e Grêmio eu estava na Holanda. E lá já era muito... o horário lá é o fuso horário. Então, o
o Flamengo, o jogo ia passar lá, mas lá já era mais de meia-noite. Eu não podia gritar, que já tinha passado das 10. Mano, você... Aí o Flamengo fazia um gol e ficava assim. Você não maluco. Pô, vocês fizeram 5! 5. Que dia também. Mano, eu consegui voltando da minha lesão. Eu consegui ficar sem fazer barulho no hotel, mano. Caraca, que teste. Pô. Que teste, meteu uns inglês. Oh my God! Consegui ficar. Ah, mas que muito bom. E quando a gente fala desse assunto de alcançar objetivo, bater metas, temos que saber que precisamos investir para chegar lá. Comigo foi no esporte, mas para você pode ser no trabalho, nos estudos e, claro, com as suas finanças. Por isso, quando o assunto for investimentos, conte com a Genial Investimentos. É a plataforma que eu escolhi para administrar meus investimentos. A Genial tem mais de 1,5 milhão de clientes, com mais de 190 bilhões de ativos sob gestão e mais de 10 anos de história. Acesse o QR Code no canto da tela e saiba como a Genial pode ajudar nos seus investimentos e fazer você alcançar os seus objetivos. Como que é? Você esteve no grupo Revelação, sucesso total, com um grupo e depois uma carreira solo. Quais os desafios, diferenças que trazem? Como foi esse processo para você? Foi difícil. Foi difícil? Foi. Foi difícil porque depois que você toma a decisão, que você vê o tamanho da decisão que você tomou, né? E eu sempre escutava muita gente falar assim, você não tem noção do que vocês representam e tal. Eu só fui ter noção depois que eu saí. E eu não saí por dinheiro, não saí por briga. Tem até alguns imbecis que escrevem na internet. Eles sabem sim porque que eles sabem. Não, vocês não sabem porra nenhuma da minha vida. Desculpa a expressão. Quem sabe da minha vida sou eu. Porque quando você decide aprender matemática, você sabe que você está querendo aprender matemática. Quando você não quer mais aprender matemática, quer aprender ciências, você também sabe. Só que opiniões sempre vão existir. Mas nada, cara, é mais difícil que você ficar 20 anos num grupo, que todo mundo tem a mesma personalidade, que na época ninguém bebia, ninguém é apressado, ninguém está preocupado em ser maior do que ninguém. Isso eu posso dizer pro Mauro, pro Rogerinho, pro Sérgio Rufino, pro Beto e pro Arthur. Que eu conheço cada um deles ali. Não posso nem dizer, de repente você não conhece o Rogerinho. Conheço, sim, senhor. Mas você subir num palco, depois que você tomou uma decisão, que você olha pro lado e não tem mais ninguém, você tem que seguir. Quem tomou a decisão fui eu, pô. Se você voltar atrás, aí eu vou lá no meu avô, é o cara de cara feia. Vou lá no meu tio Augusto. Segue. É igual quando você ensaia uma dança. Você errou a coreografia. Aprendi isso na dança dos famosos. Segue porque ninguém conhece a coreografia. Então eu segui. Muitas das vezes assim, tomara que a Revelação faça muito mais sucesso e eu continue aqui pequenininho. Porque eu não saí da Revelação para fazer sucesso. Saí da Revelação porque eu achei que era o momento de sair. E que eu queria fazer uma coisa que em grupo eu não ia conseguir fazer. Né? Eu vou acrescentar a administração. As pessoas que administravam estavam muito mais empolgados que a gente. Né? E quando eu não estou satisfeito com uma coisa, irmão, você pode ter certeza. Eu fiz uma casa bonita, legal. Mas não é. Eu quero outra. Eu quero uma casa mais simples, ou uma casa melhor. Eu vou atrás do que eu acho que a minha cabeça está pedindo. Porque eu vim de um lugar muito difícil, que eu achei que eu não ia conseguir nem chegar, nem estudar, nem aprender a ler. Então, a maior dificuldade que teve na minha vida foi o palco sem ninguém. Foi difícil pra caramba. Quanto tempo ali você ficou que foi... Sem ninguém? Difícil, não, com essa sensação de dificuldade de
sentir essa diferença ainda de estar sozinho ali no palco? Eu acho que só depois da pandemia que eu perdi esse medo que eu ainda tenho, né? Ainda tenho, porque todo lugar ainda tem gente que acha que eu faço parte do grupo. Porque tem interior aí que a internet não chega. Quando chega lá, ué, cadê os caras e tal? Os caras acham que você não faz parte. Mas depois da pandemia, eu acho que 2023 para 2024 eu comecei a entender que aí depois o meu sobrinho entrou no grupo, o Mamute, que é o orgulho que eu tenho na minha vida, né? E aí eu vi os caras de novo, eu fui lá em Recife participar do DVD. E aí quando eu falo que eu vou até consertar, às vezes que eu não gosto de comparações. O Revelação para mim é um dos maiores grupos de samba do Brasil. Vou falar um dos maiores. Vou consertar para o pessoal aí que reclama. Quando eu falo um dos maiores grupos de samba do Brasil, é porque eu vi o Mussum sair do Originais do Samba, ir para os Trapalhões e o Originais do Samba continuar. Eu vi o Arlindo sair, o Sombrinha sair do Fundo de Quintal, entrar o Mário Sérgio no lugar. Eu vi o Arlindo sair e o Ronaldinho entrar no lugar. Ninguém estava preocupado em ser melhor do que ninguém. E o Fundo de Quintal continuou fazendo sucesso e fazendo a diferença. E tem uma coisa que me chama a atenção no Revelação, é quando o reco-reco, que todo mundo usa hoje, na época só o 100% e um grupo chamado Compromisso Certo usava. Aquele instrumento que é banido do samba. E o Arthur Luiz, com uma maestria divina, conseguiu fazer a diferença tocando aquele instrumento. O Serjão, que tocava repique, tocou pandeiro. E o Rogerinho, que até então o tantã era aquele tantã grandão, que o Sereno tocava. O Rogerinho criou uma maneira de tocar que muita gente toca, como o Gazu também tocava no Sensação, né, que muita gente fala do Sensação. O Sensação é um grupo que eu tenho como referência. Exalta, Sensação, Matéria-Prima. Eu não desprestigio ninguém. Negritude Júnior, Arte Popular. Tinha um grupo lá em Santos chamado Improviso. Então, sabe quando você não está preocupado com soberba, ou você está preocupado com ego, você só está preocupado em tocar. Então é baseado nesse sentido que eu digo. Uma vez você falou está na música que você compôs, Moleque Atrevido, né? Que fala... Nossa, a música do Aragão. É do o Aragão que canta, Quem foi que falou que eu não sou moleque atrevido? Aragão. Você cantou junto com ele? Cantei com ele. E aí tem uma parte ali que fala... hoje em dia é fácil dizer que essa música é a nossa raiz. Tá chovendo de gente que fala de samba e não sabe o que diz. Isso, no samba, eu vejo que no mundo hoje, as redes sociais traz isso. Muitas vezes, pessoas falando de diversos assuntos, mas não sabendo o que está fazendo. E eu vejo que você é um cara que se posiciona assim, em relação a essas questões, procura respeitar, mas é firme na tua convicção, né? Naquilo que você acredita. Isso acontece muito no samba. O que você acha dessa mensagem? Acontece. E não vai parar de acontecer. Não vai parar. O samba, ele poderia ser muito maior do que ele é. Mas tem gente que não merece, tem gente no samba que não merece estar lá. Tem gente que está no samba que nem gosta. Tem gente que está no samba que às vezes gostaria de estar em outro segmento. Então é muito fácil você falar assim, igual eu vejo muita gente aí, quem foi melhor? Não existe quem foi melhor. O Ataúfo foi um cara foda, a Clementina também foi, a Aracide Almeida também foi, o Jorge Veiga também foi. Eu tô falando de modo geral, tá? Aí muita gente coloca, às vezes, o Pixinguinha
numa situação que não tem nada a ver com... Não tem nada a ver. O cara quer incluir, porque o cara, ele vai lá, ele decora 10 músicas do Pixinguinha e acha que ele é sambista. Às vezes o cara vai ali na Lapa, bota um sapato bicolor, um chapéu de Zé Pilintra e acha que ele é mais sambista do que o cara que tá lá tocando lá em Santa Cruz ou o cara que tá tocando em Madureira. Eu acho muito mais bonito ele fazer o samba dele, você fazer o teu, eu fazer o meu e a gente, todo mundo fazer. Aí fica essa coisa de samba e pagode. Que eu adoro ver a história do Zeca, que ele fala, mas não é, mas é. Eu continuo com o mesmo pensamento. Pagode é um ambiente onde todo mundo está tocando. Pagodeiro frequenta aquele ambiente. Mas sabe o que acontece? A crítica, ela não aceita você ter dado certo. Então ela vai te rotular como pagodeiro. Aí o Zeca, que é Zeca Pagodinho, é sambista, e o Exalta Samba é pagodeiro. Tá entendendo? Exporta samba, por isso que existe samba de break, samba de partido alto, existe o samba canção, bate outra vez. Manda aí, vamos ver. Pra entender melhor. Vamos lá. Vai. Vamos aqui, vou te dar um exemplo, ó. De noite eu rondo a cidade a te procurar, sem te encontrar. Aí você vem aqui, ó. E aí eu comecei a cometer loucuras. Vinícius? Vinícius? Não, Vinícius não é. Edita. Lupicínio Rodrigues. E aí eu comecei a cometer loucuras, um verdadeiro inferno, uma tortura. Samba canção. Aí você tem aqui, ó. Dinheiro na mão é vendaval. É vendaval. Entendeu? Entendi. Pô, aí você tem... Pra saber tudo isso aí, realmente é só essa cabecinha, com essa memória diferenciada aí. O que é que me propagas pelas ruas com prazer? Se todo mundo sabe que é despeito de você. Roberto Ribeiro, que foi um cara sensacional. Aí você tem um cara cantando assim, ó. O seu olhar tem jeito de moça criança. AGP. Aí daqui a pouco vem um cara. A beleza é você, menina. Menina, o seu jeito de olhar. Bebeto. Tudo é samba, cara. Mas aí o cara que não aceita você, ele fala assim, não, aqui, samba é aqui. Aí você tem aqui aí você tem o, né? Hoje tu voltas aqui com semblante a sorrir. Aí você tem um candeia. Aí o cara do samba de raio, aqui é samba, ali não é não. Aí o cara de lá fala assim, aqui é samba, lá eles são muito chatos, que não deixa a gente chegar perto deles. No dia que acabar esse separatismo aí, ninguém pega o samba, não. E aí você falando, eu entendo muito pega, bem porque que incomoda quem entende tanto da história, quem sabe do que está falando e que de repente sofre com rótulos criados por pessoas que não têm o mínimo conhecimento porque o cara dessa acha raiz. Que ele pode... Canta um Xande toca Caetano aí pra nós, uma antes da gente falar desse teu processo aí, desse... Por incrível que pareça, olha lá. Aquele solo que assim, não tenho nada com isso, nem bem falar. É esse cavalo aqui, eu tô tocando. Eu não consigo entender sua lógica. Minha palavra cantada pode espantar e a seus ouvidos parecer exótica. Mas acontece que eu não posso me deixar
escreva por um papo que já não deu, não deu. Acho que nada restou pra guardar, pra lembrar do muito pouco que eu vi de você. Você é fenômeno. Isso aqui, essa música eu achava que era do Roberto, né? É. E a música é do Caetano. Mas, Tá animado com esse desafio aí? Como é que tá sendo? cara, tá sendo legal. Dá muito nervoso, né? Porque você tá cantando uma obra de um cara que, quando você ouviu ele, você tinha 7 anos. Eu não posso cantar o Caetano Veloso como eu canto a minha música, porque a minha música foi eu que fiz, né? Então, o Caetano, porra, o Caetano, o Chico, o Gil, você não pode, até o Zeca, o Arlindo, você tem que cantar com respeito, você tem que saber que você tá, o vizinho deixou o filho dele contigo. Ó, eu vou ali, eu vou fazer um trabalho ali, cuida do meu filho aí. Só que você considera seu vizinho a beça. Cara, pô, tu não vai cuidar do seu vizinho de qualquer jeito. Não é? Maravilhoso. Não, peraí. Não, mas vem cá. Você vai anotar qual é a hora do lanche, a hora do banho, é talco, não sei o quê. Isso é cuidar. Cara, o valor honra, respeito é muito não, forte pra você. Isso aí, cara, isso aí eu não vou perder. Em tudo que não. você faz, dá pra ver. Não vou perder. Desde a comunidade. E tenho muito por você. Pô, muito obrigado. Por tudo que você construiu. Muito obrigado. Mas o que eu mais me admiro em você, cara, é a sua personalidade. Você é um cara inteligente, você é um cara que sabe o que vai falar. Eu acho muito bonito isso porque o jogador de futebol, ele ainda sofre preconceito. Todo mundo acha que o jogador não sabe falar, que o jogador tem muita frase de clichê, que o jogador fala sempre o que tem que ser dito. E eu nunca vi você falar o que tem que ser dito. Você sempre viu. Eu lembro porque os certos cheirinhos, nunca mais esqueço isso. Tem que se posicionar. Isso eu tenho enfrentado até hoje. Muito maneiro. Tem que enfrentar. Mas até hoje, palestrando, né, nessa área de comunicação que eu estou, eu enfrento isso. Exatamente isso que você está falando. De falar, pô, jogador vai vir aí, vai falar, pô, mas aquele discurso de jogador de futebol. E isso é uma das minhas missões também, mudar isso. Mas conscientizar também os jogadores de, cara, se prepara, né? Estude, leia um livro, porque isso aí tudo vai te preparar para realmente nós representarmos a nossa classe e fazer a diferença. E falando nesse tema liderança, claro, como eu costumo dizer, durante a minha carreira eu tive mais de 40 técnicos, mas nem todos foram líderes de verdade. E sem os grandes líderes eu nunca teria chegado tão longe. A verdade é que todo time campeão tem um grande líder por trás. Um time cheio de estrelas, mas sem liderança, dificilmente se sustenta. Mas um time mediano, com um baita de um líder, se torna forte e vencedor. Você, empresário, também precisa ter esse papel para a sua equipe. E para isso, precisa estar cercado com os melhores. E para essa posição, eu dou a 10 e faixa para o G4 Educação. E olha que golaço, o G4 disponibilizou de maneira totalmente gratuita, para você que acompanha o podcast 10 e faixa, a formação online G4 Liderança de Alta Performance. Com programas presenciais e online, o G4 impactou mais de 45 mil alunos e mais de 40 mil empresas, com mais de 350 mil novos empregos gerados. No curso G4 Liderança de Alta Performance, você vai ter aulas com grandes empresários brasileiros e ferramentas práticas para implementar imediatamente em seu negócio. Para ter acesso a essa condição exclusiva, você precisa usar o QR Code que está aí na sua tela. Se você já é líder ou quer alavancar sua carreira, essa é a oportunidade que você esperava para dominar a liderança de alta performance. Escaneie agora mesmo o QR Code e tenha acesso. Xande, aqui, bom, você foi convidado por nós por ser um 10 e faixa naquilo que você faz. Eu? Definitivamente. Você é um 10 e faixa. Cara, e sabe o que eu acho muito legal? Essa tua humildade que você falou aqui agora, também nos bastidores, de demonstrar também as dificuldades, os desafios que nós passamos, sabe? Porque tudo aquilo que a gente se propõe a fazer, eu enfrentei, como você disse, em alguns pontos, crítica, humilhação, medo, dúvida. E agora, no que eu me propus a fazer também é novo. Tudo que eu faço, fazer um podcast aqui, conduzir é novo. Também me dá um frio na barriga. Tá bem. Obrigado, cara. Palestrar, tudo isso. E é interessante que a gente alcança o sucesso, realiza os nossos sonhos
por termos a coragem de enfrentar esse desconforto e essa caminhada, sabe? Desce lá, quando você descer, e se alguém falar algo, te olhar atravessado, vai em frente, coragem. E eu acho muito bacana pessoas como você que são referência, assim, você é uma referência naquilo que você se propôs a fazer, você faz com excelência, e agora conversando aqui dá para entender ainda mais o que você representa, a tua personalidade, valorizar e respeitar ainda mais. Então é muito bacana. E definitivamente você é um 10 e faixa e está aqui com nós. E eu queria saber quem é o 10 e faixa da sua vida. Vamos ver. A resposta é contigo, livre. Caramba, também. Cara. Você quer a raiz do 10 e faixa? Pode ser. Minha família. Minha família. Porque a minha família, ela tem pessoas que têm medo, tem pessoas que são corajosas, tem pessoas que são um pouco mais flexíveis, são outras, tem pessoas que são mais, como é que eu vou dizer, meu Deus, tradicionais, né? Mas eu tive a paciência de olhar assim um pouco de cada coisa que a minha família tem. A minha mãe, com aquela mania dela de não querer deixar que você fizesse nada. A minha tia Edeni, que Deus a tenha. Eu acho que é a minha família mesmo. 10 faixas para mim é a minha família. Porque eu posso incluir o meu avô, porque o meu avô foi uma das coisas mais bacanas que eu ouvi na minha vida, foi meu avô. Meu avô falava que eu tinha que ler a bula. Vai tomar um remédio, lê a bula. Vai escutar um disco, lê a bula. Vai ver, tudo era bula. E tipo assim, quando eu assisto um filme, minha mulher fala assim, pô, como é que você já sabe o filme todo? Presta atenção, às vezes aparece uma cena que não tem nada a ver no filme. O segredo está na cena. Eu sempre faço com a minha... Não, porque no meu avô sou neném. Aí quando acaba o filme, aí eu chego a pausar para ler. Eu quero saber de tudo. Só que quando o filme é inglês é uma merda. Você não entendo porra, né? Não sei falar inglês. Tem que ensinar minha esposa isso aí de ver a cena. Ela passa o filme perguntando também. Mano, eu sou um cara... Eu li um... Não sei, tô vendo o filme. Eu sou muito fã do Denzel Washington, né? Pô, isso é fenômeno. E eu tive uma namorada. A história dessa menina é muito engraçada, né? Eu conheci ela na quadra da Mocidade. O nome dela chama Daniela Erdi, morava no Morro do Andaraí. E tava eu, o neguinho da Beija-Flor e o falecido Claudinho Broa, um amigo que eu tinha. Infelizmente perdi. E ela, muito, como dizia meu avô, muito formosa, né? Porque a gente... Hoje tem uma palavra que rima com formosa que eu prefiro continuar no formosa. E aí eu fiz um samba pra ela. Tem medo de amar, tem medo, pra resumir, ganhei. Levei 6 anos pra conquistar, perdi em 6 meses. Aí cheguei na casa dela, onde eu vou botar um filme aqui, tá metido da esperta, aí botou um filme. Chama Livro de Eli. Aí sentei do lado dela, tô olhando o filme. Eu, ela e minhas cunhadas na época. Mano, aí eu vou te falar, aquele filme ali foi o filme que me deu trabalho. Porque ele começa de uma forma que você pode interpretar ele de várias formas. Quando eu descobri o segredo do filme, elas ficavam assim, aí elas ficavam dando mole. Sabe? Porque às vezes as pessoas dão spoiler pra você num simples gesto. Aí ela chutava a perna da irmã, não sei o quê. Eu falei, agora peguei. Mas foi o filme que me deu mais trabalho. Assim, essa coisa de querer... Eu sou um cara muito curioso. E detalhista pelo jeito aí, atento. Sou curioso, detalhista, mas eu gosto muito de... Eu assisto documentário, assisto podcast de todo mundo. Por isso que eu acabei chegando no seu, viu? O seu podcast que você fez com o Zico. Fera. E assim a gente aprende, não é só lendo o livro, viu? Você vê uma vez, você sempre tem uma mensagem bacana. Hoje eu falei um negócio aqui que eu falei assim, de onde eu tirei isso? Então, pra mim, já aprendi. Aprende com certeza. Aprendi. Uma vez eu ouvi do Rick Chester, ele falou, a vida, você tá o tempo todo tendo uma aula. Você desce a rua ali do morro, da comunidade, você tá tendo aula. O trabalhador, o bandido,
o pastor ou o que seja, você está tendo aula. Decide a aula que você quer levar para sua vida e com o que você quer aprender. Tem aula. Uma vez eu falei um negócio que depois eu assisti o que eu falei, eu não tinha percebido, né? Porque o avião, ele voa, mas ele não permanece lá, ele tem que descer para abastecer. Independentemente se tem passageiro ou não, ele tem que descer para abastecer. Esse pessoal do mundo artístico, ou o pessoal da bola, que não é só na bola, na música, no teatro, na dramaturgia, tudo tem vaidade, tudo tem ego. Quando chega o novo se destaca, aí o cara não aceita. Só que é o seguinte, meu compadre, eu sempre falo isso. Hoje você está aqui, aí você, bum! Mas tem um aqui que vai subir, você tem que descer, aí ele vem aqui, daqui a pouco tem outro que tem que passar aqui, tu abre mais, que tipo, Deus dá oportunidade para todo mundo. Enquanto a gente achar que Deus, que a gente, não sou eu não existo no mundo sozinho, pô. Tem você, tem o meu filho, tem o teu filho que vai crescer, tem o filho do teu filho que vai crescer. Só quando uma pessoa botar na cabeça dela que ela não é absoluta, que nem tudo é só nosso, é tipo assim, eu escuto um disco do Sensação, eu escuto um disco do Michael Jackson, eu escuto um disco do Thiaguinho, escuto um disco do Arte Popular, do Ferrugem, do Dilcim, do Mumu, meu, às vezes, porque eu preciso. Mas também assisto um jogo de quem está jogando, de quem já jogou. E outra coisa que eu detesto, cara, a maior revolta que eu tenho na minha vida. Assim, mas eu tenho uma revolta com força, são a porra da comparação. Que aí, o meu sobrinho, que tem 11 anos, vê você falando de um jogador, pô, mas quem é esse aí? Não, quem é esse aí não pergunta. Porque esses garotos acham que o mundo nasceu quando eles nascem. Ele não tem avô, não tem tio, não tem padrinho, não tem nada. Tipo, eu vi o Zico jogar. Mas eu te vi jogar também. Ah, mas a seleção de 82 não ganhou, mas jogou pra caramba. Sim. Aí o outro fala assim, mas a seleção de 94 era horrível, mas conquistou o título. Sabe, eles estão sempre querendo... Aí pega assim, a Europa como exemplo. Não, em 58, a Europa também era exemplo, e o cara botou 2 caras lá, os caras decidiram o bagulho. Cada um tem seu valor, deve ser respeitado. Pô, cara, na moral, futebol europeu, parabéns. Mas quando for para falar de jogador, eu vou falar dos meus. Quando for falar de cantor, eu vou falar do Michael Jackson, vou falar do Roberto Carlos. Eu vou falar do Nat King Cole, vou falar do Almir Neto. Mas o Almir Neto era foda. O Almir Neto botou o banjo no samba. Não, se ele não colocou, se o banjo existiu antes, eu aprendi com o Almir Neto a importância que o banjo tem dentro do samba. Entendeu? Então eu sou dessa forma aí. Beleza, o futebol, o nosso futebol continua sendo o que mais título tem mundial. E tá tudo certo, eu vou continuar aplaudindo o dinheiro europeu, quando não tem medo de falar, deixa que eu falo. Mas o talento é nosso. Porque se você pegar se você pegar os estrangeiros que estão jogando na Europa e mandar cada um para o seu país, vamos lá. Vamos fazer um campeonato aqui, cada um com o seu cada um. Aí eu quero ver, aí depois você me fala. Então, me desculpa. Por essas e por outras, você é o nosso 10 e faixa. Aí, a faixa então que vai pra família também, a tua faixa da família, essa aí é tua. Tá bom? Com muito prazer, deixa eu assinar aqui pra você, meu irmão. Uma honra você de assina, verdade. manda um verso. Quero ver. Eita, nós. Grava aí, 10 e faixa. O Diego Ribas no futebol esculacha. É por isso que eu vim conversar com ele no 10 e faixa. Mas 10 de faixa eu não sou nem
Eu sou camisa 10, mas confesso que você é um grande cara da cabeça às pés. Eu vou falar, eu não vou brincar não. Depois dessa resenha, te respeito mais, meu campeão. Agora fala você, eu não tô de brincadeira. O Xande nasceu pra ser a revelação brasileira. Saiu aí. Maneiro. Saiu, meu irmão. Pô, muito Marcão, obrigado. muito bom estar aqui contigo. Obrigado Muito obrigado. Desculpa pela tua os parceria. palavrões, alguns palavrões. Cara, que eu obrigado falo, pela tua... mas eu admiro você como cidadão, como atleta. satisfação, cara. E tu tá fazendo um trabalho bacana Pô, pra caramba. E muito obrigado. eu fiquei muito feliz quando fui convidado pra estar aqui também. Obrigado por abrilhantar esse trabalho. Obrigado. Tá? Por essa troca. Eu guardar. vou aqui, ó, deixa eu entregar um azeite, porque eu acho que vai ser bem aproveitado na casa do Xande. Sabe cozinhar, Xande? Como é que é? Faz um... Olha só a Bruninha maravilhosa. Cara, de vez em quando eu arrisco. Um azeite Opa! olive. Azeite olive aqui pra você, Sou bom de meu irmão. salada, Aí, ó. Um azeitezinho Isso aqui ajuda, é bom né? na sopa. Azeite olive aí fica fácil. É aí bom fica na fácil. sopa, é bom em tudo. Muito maneiro. Bom, pessoal, é isso. Mais uma vez, essa resenha maravilhosa aqui. Tenho certeza que foi muito surpreendente também, apesar de eu já conhecer muito o Xande, mas aprendi ainda mais hoje, respeito ainda, como vocês já ouviram falar. Depois de saber por que penso, eu falo os celebridades que vêm aqui, por trás dessas celebridades tem um ser humano, tem um coração e tem um porquê de tudo acontecer de forma brilhante na vida deles. O Xande mostrou isso mais uma vez para nós. Obrigado pela atenção de vocês. Não se esqueça, se inscreva lá no nosso canal no YouTube, ative as notificações para receber esse conteúdo e muito mais. Estamos no Spotify também. E em breve estaremos de volta, não é isso, meu irmão? Em breve. Obrigado. Até mais. 10 e faixa. Quanto mais eu me dedico, mais sorte eu tenho. Quanto mais me equilibro, mais sorte eu tenho. Quanto mais eu treino, é sério. mais sorte eu tenho. Quanto mais eu me dedico, mais sorte. Quanto mais me equilibro, mais sorte. Quanto mais eu treino, é sério. Mais sorte eu tenho.